Olá, meu nome é Vinícius Viale, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Os Viales. Se você chegou até aqui, provavelmente a gente tem algum assunto em comum, ou medicina, ou Austrália, ou viagens. E antes de mais nada, convido você a ativar o sininho e a se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre algum desses temas. Se esse é o teu primeiro vídeo, prazer, seja muito bem-vindo. Como eu disse, meu nome é Vinícius, eu sou médico brasileiro, estou nesse processo de revalidação médica australiana. Até o momento, setembro de 2021, eu passei na minha primeira prova de revalidação, que é a prova teórica, a prova de inglês e estou estudando para a prova prática, que é o clínico. Estou fazendo tudo isso do Brasil, porque até agora, o momento de setembro de 2021, eu ainda não consegui nenhuma job offer e também as fronteiras ainda estão fechadas. Então, nesse vídeo, eu resolvi falar um pouquinho sobre quanto ganha um médico na Austrália. E, além de falar o salário, né, o valor que ganha, dependendo da sua especialização, eu vou explicar um pouquinho como se tornar um médico na Austrália e o tempo, né, de estudos. Então, antes de mais nada, a vinheta. Então bora começar? O tempo de faculdade de medicina na Austrália, ele depende muito se você está tendo acesso direto à faculdade de medicina ou se você já tem outro curso na área de saúde, né? Se você tem algum outro curso, que é um caminho muito adotado pelos australianos, é útil também, só que ele leva um pouco mais de tempo do que você entrar direto. E isso varia em torno de 6 a 7 anos. A outra diferença na Austrália em relação ao Brasil é que na Austrália o teu internato, para você fazer o teu internato, você precisa obrigatoriamente já ser médico. Então o internato aqui no Brasil normalmente são os 2 últimos anos da faculdade, ainda como estudante, e na Austrália não. É um ano após esses 6, 7 anos de formação médica, quando você já tem já é considerado médico junior doctor na Austrália. Outra coisa que causa muita confusão é o termo residente. Na Austrália, o considerado médico residente é uma área, né, um período que você tem que trabalhar no hospital, fazendo umas rotações médicas, tanto em clínica médica, cirúrgica, ginecologia, pediatria, psiquiatria. Você passa um ano fazendo essas rotações e você é considerado residente. O mínimo dessas rotações acaba sendo 1 ano, mas a média é de 1 a 3 anos e não é a nossa residência médica no Brasil. A residência médica no Brasil, na Austrália, é considerado os trainees ou os registers. Então, na Austrália, você faz a tua faculdade de medicina, que dura 6 a 7 anos, 1 ano de internato, você pode depois entrar como RMO, que é Resident Medical Officer em alguns estados, que dura de 1 a 3 anos, e aí pensar em fazer a sua residência, né, que são os trainees ou os registers na Austrália. Como algumas residências na Austrália, né, os trainees eles são muito concorridos e você não tem uma prova de residência, mais análise curricular, eles têm uma outra posição, vamos dizer assim, que nós não temos aqui no Brasil, que é, acho que se pronuncia assim, Unaccredited Doctor, que é Unaccredited Trainee, que é quando você, por exemplo, eu particularmente quero fazer ginecologia obstetrícia. Então, depois de terminar a minha residência na Austrália, que precisa estar para fazer a residência a partir do 2º ano de formado, né? E são exatamente, só fazendo um parênteses, essas vagas de Resident Medical Officer ou Senior Resident Medical Officer, que nós, médicos brasileiros que estamos no processo de revalidação, somos aptos a assumir na Austrália. Então a gente já entra mais ou menos para essa especialidade, não. Essa vaga na Austrália. Então, por exemplo, voltando, eu como quero fazer ginecologia obstetrícia, dependendo da especialização, se é muito mais concorrida, você tem essa posição que se chama Unaccredited Trainee, que nada mais é do que você acompanhar uma equipe, no meu caso, de ginecologia obstetrícia, para melhorar o meu currículo e assim poder aplicar para uma vaga de trainee ou register da minha especialização. Então, voltando, na Austrália você tem 6 a 7 anos de medicina, 1 ano de internato, no mínimo 1 a 3 anos de residência médica e 1 a 2 anos de unaccredited trainee. Para você conseguir, enfim, entrar na sua... Desfocou aqui... Para você conseguir, então, enfim, entrar no seu trainee, né, na nossa tão conhecida residência médica, que na verdade é trainee ou register para eles. E a residência médica deles demora um pouquinho mais do que a nossa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. A média de um programa de residência, que é o trainee na Austrália, ele varia de 4 a 7 anos. A ginecologia, que é a que eu quero, ela dura mais ou menos 6 anos para você fazer. E, por exemplo, eu quero fazer ginecologia obstetrícia e depois fazer reprodução humana, que é considerado uma subespecialização da própria ginecologia obstetrícia. Aqui no Brasil, você faz 3 anos de residência, mais 1 ano de
IVF, né, In Vitro Fertilization, que é a reprodução humana, e na Austrália são mais 3 anos. Então, além de todo esse percurso que está aqui do lado, do tempo que você gasta, você tem mais 3 anos de subespecialização. E para isso as pessoas acabam fazendo os fellows, né, que é para fazer essas subespecializações que varia ali de 2, 3, 4 anos, dependendo da especialidade que você vai querer assumir na Austrália. Então, assim, depois de você passar por todo esse processo na Austrália, desde a sua faculdade, o tempo médio, se for uma especialização menos concorrida, ele pode durar entre 5 e 8 anos. E nas especializações mais concorridas, ela pode durar de 10 a 15 anos. Então, normalmente as especialidades que duram mais tempo são as especialidades mais cirúrgicas. Depois de explanar um pouquinho sobre o tempo, né, de formação, quanto será que ganha um médico em cada estágio dessa formação e quanto ganha um médico quando ele termina todo esse processo de formação? Na Austrália, eles são descritos anualmente, mas eles são pagos ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou até mensal, dependendo de onde você for trabalhar na Austrália. A Austrália, ela não paga igual aqui no Brasil, que é um salário fixo, normalmente para os médicos residentes. Lá na Austrália, você ganha dependendo do estado que você tá. E se sabe, né, sabe-se que os estados que menos pagam são os estados de New South Wales e os estados de Victoria, que é onde fica Melbourne, e os estados que mais pagam é o estado onde Perth é a capital. Então sempre dá uma pesquisada, porque normalmente acaba sendo isso. As áreas mais rurais, eles pagam mais, e as áreas mais metropolitanas, ou onde todo mundo quer, eles acabam pagando um pouco menos. Se você quiser saber sobre todos os salários e profissões da Austrália, eu vou deixar aqui embaixo a referência que eu achei para falar agora sobre os valores que são pagos na Austrália, dependendo da posição que você tá, que lá tem tudo bem detalhado. Mas começando pelos internos, normalmente o médico que está interno, após o teu primeiro ano, né, no seu primeiro ano de formação, ele costuma ganhar entre 60 e 70 mil dólares por ano, o que é uma boa quantidade, pensando que você é recém-formado na Austrália. O médico que está como resident, que fica lá entre 1 a 3 anos, dependendo do estado da Austrália, ele pode chegar a ganhar 80 a 100 mil dólares por ano, tá? Então, também, cada ano que você vai passando, você vai ganhando um pouquinho mais. O médico que começou o seu trainee, né, virou register, tá no seu trainee de especialização, ou ginecologia, ou clínica médica, ou alguma outra, ele não ganha a mesma quantidade para todo o tempo de formação. É considerado um junior register, ele começa ganhando 100 mil dólares por ano e em muitos estados termina ganhando como senior register em torno de 140 mil dólares por ano. Isso ainda em treinamento. Lembrando que esses valores são pagos em treinamento. Você ainda está vinculado a uma instituição e ainda não começou a sua carreira individual, né? Não está podendo trabalhar para outros lugares, a não ser ainda continuar estudando, né, e se aprimorando. Esses valores que eu falei, o bom é que eles não ficam por aí. Por quê? Todas essas posições, eles são convidados a fazer uma carga de hora um pouquinho maior, né? Claro que não pode passar muito do horário lá, não conseguem fazer muito mais de 50 horas por semana, o que, se a gente for pensar aqui no Brasil, 50 horas por semana é quase nada, né? Para quando você está trabalhando fora, que a nossa carga horária é 40, 44 horas por semana. Mas na Austrália a carga horária é de 36, 38, eu vou deixar aqui embaixo, vou confirmar, mas acho que é 38 horas por semana, tá? Então, assim, esse valor que eu falei é para 38 horas trabalhado por semana pagos anualmente. Se você trabalhar a mais, em feriados, em datas, final de semana, ou datas comemorativas de maneira geral, ou hora extra, né? Overtime, você consegue ganhar a mais, porque daí você é muito bem remunerado para isso. Então esse valor que eu falei basicamente é o valor mínimo que você vai ganhar trabalhando 38 horas por semana. Depois que você adquire o seu General Registration, que normalmente é quando você termina a residência, mas não a residência como no Brasil, termina a residência dos australianos, que é antes de entrar no período de trainee, você consegue o seu General Registration. Com o General Registration, você consegue fazer os famosos locums na Austrália. O que é isso? Locum é basicamente... por exemplo, tem um posto de saúde aqui no Brasil que tem um médico contratado durante o ano inteiro, mas no período de férias dele, ou por algum motivo ele precisa se ausentar, precisa de um médico para repor. E normalmente, as pessoas que trabalham em locums, eles são muito bem pagos. Normalmente é 3, 4 vezes a mais do que esse valor que eu falei para vocês aí. Só que é por um período curto e não tem uma estabilidade, né?
A não ser que para ganhar 4 vezes a mais, tu precisa trabalhar só 3 vezes no ano, né? Para ter um salário normal. Mas não tem aquela estabilidade. Você vai para cada canto da Austrália, para onde tá precisando de locum para trabalhar. É uma forma muito boa de você fazer um bom dinheiro antes de começar o seu trainee, né? Que é a famosa residência brasileira, mas para eles são os trainees de cada programa. Vou falar um pouquinho sobre aquela planilha que eu vi para vocês, que eu vou deixar até aqui embaixo para vocês verem quanto que ganha mais ou menos o médico. Não tem só médico, tem todas as outras profissões na Austrália, mas basicamente as profissões que mais pagam depois que você termina toda essa lista, né, de estudos, de especialização, que pode durar até mais de 15 anos, a profissão que mais paga nessa lista é o de neurocirurgião. Então, um neurocirurgião, ele ganha, por média, $575 mil por ano. Então, eu não sei quanto ganha um neurocirurgião aqui no Brasil, acredito que muito também. Mas se você dividir, esse é o que ganha a média de um neurocirurgião, que normalmente são os vinculados ao sistema de saúde deles, né? Tirando as consultas particulares, que é uma outra fonte de renda também. As pessoas que trabalham em particular, ou convênios, ou fora do Medicare, ou do sistema público deles, acaba ganhando 4, 5 vezes a mais, né? Pelo que eu vi, o neurocirurgião pode ter a 2, 3 milhões de dólares por ano. Então depende muito de onde você está se vinculando, tá? O próximo que mais paga na Austrália é oftalmologista. Ele paga em torno de $524 mil por ano, acompanhado de cardiologista, que paga $469 mil por ano, e otorrinolaringologista, que paga $468 mil por ano. A profissão que eu quero de ginecologia e obstetrícia, né, paga em torno de $360 mil por ano. Isso se for trabalhar vinculado, né, a algum hospital, como contratado, e não de forma independente. As profissões que menos pagam na Austrália, na parte de médico, né, é o Medical Practitioner, que é o famoso General Practitioner, né, que aqui nessa lista eles colocaram 182, quase $183 mil por ano. Ou seja, tu ganha trabalhando, no que menos paga é $200 mil por ano. E isso, novamente, trabalhando pelo sistema público deles, né? Se você trabalhar ou locum ou privado, particular, esse valor aí pode triplicar, quadriplicar. Não é incomum um General Practitioner ganhar em torno de $500 mil por ano na Austrália. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto que traz bastante informação, muita gente tem dúvidas sobre os salários, os valores. Para quem quiser acompanhar mais, tem ali na descrição o link, né, para ver as outras profissões também, não só a medicina, mas tem outras profissões nessa lista ali de uma média salarial. Então, se você chegou até aqui, dá um like aqui embaixo, comenta, dê sua opinião, fala se você está na Austrália, se concorda, se você está no Brasil, como que é a sua realidade em relação aqui, se é muito diferente, alguma dúvida que você tiver. Acho que o vídeo pode trazer um pouquinho sobre curiosidades que muita gente tem, né, que é a questão salarial, e se você tem dúvidas sobre outras funções, não só a medicina, nesse link que eu vou deixar aqui embaixo também, ele mostra outras carreiras também, tá? Então é isso, até a próxima. Tchau!